Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre o que é tributo e como que funciona o sistema tributário nacional, como que funciona o sistema tributário do nosso país. Primeiro vamos entender o que é um tributo. O tributo é a contribuição monetária que o Estado impõe para que o povo possa pagar. Possa pagar um tributo sobre as mercadorias, sobre os serviços ou sobre uma contribuição social, por exemplo. Bom, os tributos do nosso país, eles foram instituídos pela nossa Constituição Federal de 88. Como que funciona? A nossa Constituição, ela cria poder para que o Estado possa fazer os tributos, de certa forma falando. Tá? Então, o que acontece? A Constituição, ela não vai criar tributos, ela cria ou dá poder para que o Estado possa impor os tributos para o povo. Bom, o nosso sistema tributário, ele funciona basicamente com o sistema pentapartite. O que isso quer dizer? Que nós temos 5 tipos de tributos no nosso país. Suponhamos que o tributo ele seja o pai e ele tenha 5 filhos. Quais são esses 5 filhos dos tributos? Bom, nós temos os impostos, as taxas, nós temos as contribuições de melhorias, os empréstimos compulsórios e nós temos as contribuições especiais. Basicamente, para a gente entender como que funciona aí um exemplo de cada um desses tributos. Primeiro, dos impostos. Nós temos os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais. Exemplo de impostos federais, o IPI, por exemplo, o Imposto sobre os Produtos Industrializados, é uma forma de imposto federal. Um imposto estadual, nós temos como imposto estadual o ICMS, por exemplo. O ICMS, ele é um imposto que é uma contribuição sobre a circulação de mercadorias e serviços. O imposto municipal, nós temos como imposto municipal o nosso IPTU, né, que é um imposto sobre a propriedade predial, territorial e urbana. Tá? Então, nós temos o primeiro filho do tributo, que é o imposto. Nós temos os impostos federais, estaduais e os impostos municipais. Dentro disso, nós podemos citar aí os impostos que são diretos, nós temos os impostos indiretos, mas isso a gente pode deixar para uma próxima explicação. Segundo tipo de tributo, que é o segundo filho do tributo, as contribuições de melhoria. Por exemplo, as contribuições de melhorias são aquela forma de tributação, por exemplo, na sua casa, por exemplo, próximo da sua casa foi criado e construído um shopping center ali, e trouxe melhorias para o entorno, para a sua região, para a sua casa, a melhoria no sentido de que valorizou o seu imóvel, ou seja, foi uma melhoria que o shopping trouxe para valorizar o seu imóvel. Dentro disso, nós temos uma tributação, que é chamada de contribuição de melhoria, ou seja, melhorou o entorno, valorizou o seu imóvel, então tem tributação para isso. Terceiro filho aí do tributo, nós temos as taxas. O que seriam as taxas? As taxas é diferente dos impostos. As taxas é quando é cobrado, de certa forma, uma taxa para determinado tipo de serviço. É quando as taxas são vinculadas a uma contraprestação do Estado. Por exemplo, uma taxa que é cobrada para o lixo, a taxa do lixo, é cobrado ali para você, é uma taxa, né? Então, a taxa é uma forma de tributação. Quarto filho aí do tributo, nós podemos falar dos empréstimos compulsórios. O que seriam os empréstimos compulsórios? Ele tem o objetivo de custear as despesas extraordinárias.
Quais despesas extraordinárias? Nós temos aqui, para citar, as guerras externas, por exemplo, é uma despesa extraordinária. Nós podemos citar alguma calamidade pública, por exemplo, o trágico acidente de Mariana, em Minas Gerais. É uma forma de ter uma calamidade pública aí. Nós temos, por exemplo, para chamar de empréstimo compulsório, quando acontece alguma obra de urgência, de interesse público, de benefício nacional, e aí é realizado uma tributação, que é chamada de empréstimo compulsório, tá? Então, tem o objetivo de custear despesas extraordinárias, como guerras externas ou calamidade pública. E o último filho do tributo, nós temos mais um filho aí, que são as contribuições especiais. As contribuições especiais é um tipo de espécie, ela tem que ser autônoma e precisa ter uma arrecadação vinculada, ou seja, ela tem que ter um destino específico. Por exemplo, as contribuições sociais, o INSS, é um tipo de contribuição de espécie autônoma, é uma arrecadação vinculada que tem um destino específico. Qual que é o destino específico do INSS? Por exemplo, a aposentadoria. Por exemplo, as contribuições sociais servem para a questão da seguridade social. Então, ela tem uma arrecadação vinculada e ela tem um destino específico. Outro exemplo de contribuição especial, nós podemos falar aí das empresas S, das contribuições chamadas contribuições S, que são as empresas das indústrias aí, do SESI, SENAI, é uma forma de contribuição especial, tá bom? Tentei fazer aqui um resumo básico desses assuntos, espero que vocês entendam. Dúvidas, deixem nos comentários que nós vamos tirando aí, tá bom, pessoal? Até mais, tchau, tchau.